Boa noite. Naveguemos para o capítulo 47 do livro de Gênesis. Contudo, relerei para avivar o contexto em que se dá o capítulo 47, retrocederei um tópico no capítulo anterior. Então, lerei a partir do final do capítulo 46, a partir do versículo 28. Vamos lá. Encontro de Jacó e José. Ao término deste final do capítulo 46, já fluiremos para o capítulo 47. Vamos lá. Encontro de Jacó e José. Jacó enviou Judá à frente à casa de José, a fim de preparar o caminho de Géssem. Quando se dirigiram a Géssem, José mandou preparar seu carro e subiu a Géssem para receber seu pai Jacó. Ao chegar à sua presença, lançou-se ao pescoço dele e chorou abraçado a ele. Jacó disse a José: agora eu posso morrer, depois que te vi pessoalmente e com vida. José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para informar o faraó. Meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã vieram me ver. São pastores de ovelhas e cuidam de rebanhos. Trouxeram as ovelhas, as vacas e todas as suas propriedades. Quando o faraó vos chamar para informar-se de vossas atividades, direis a ele. Olha só como José explica aos seus irmãos como se portarem diante do faraó. A etiqueta adequada para se portar diante da autoridade máxima do Egito. Isso tudo para que eles fossem abençoados de primeira. Quando o faraó vos chamar para informar-se de vossas atividades, direis a ele. Teus servos são pastores desde a juventude até hoje, tanto nós quanto nossos pais. Aí sim o faraó vos deixará habitar em Géssem, pois os egípcios consideram impuros os pastores. Então quer dizer que a família de José, o patriarca Jacó e seus familiares e agregados de parentela já chegaram no Egito sendo abençoados. Olha como a maldição se transforma em bênção. O costume religioso dos egípcios, a repúdia contra os pastores, fizeram com que as melhores terras fossem legadas a Jacó e seus familiares, ao patriarca Jacó. A terra prometida sendo salva através de Jacó, de José e de seus descendentes. Olha que interessante. Maravilha. E ele vos deixará habitar em Géssem, pois os egípcios consideram impuros os pastores. Interessante. Um costume religioso de repulsa, de afastamento, que acaba sendo transformado numa bênção para Jacó e seus familiares. Capítulo 47. Jacó no Egito. José foi informar o faraó. Meus pais e meus irmãos, com suas ovelhas, vacas e todas as suas propriedades, vieram de Canaã e se encontram em Géssem. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: qual é a vossa atividade? O que vocês fazem? Vocês trabalham com o quê? Ao que eles responderam: teus servos são pastores de ovelhas, assim como nossos pais. E acrescentaram: viemos morar nesta terra, pois em Canaã a fome aperta muito e não há pastagens para os rebanhos e teus servos. Permite a teus servos estabelecer-se em Géssem. O faraó disse a José: que se estabeleçam em Géssem. E conheces entre eles alguns com experiência de trabalho? Põe-nos a cuidar do meu rebanho. Olha só que interessante. O faraó já sai empregando os irmãos de José
nos trabalhos e afazeres no Egito, que se estabeleçam em Gésen. É o que disse o faraó para José e seus irmãos, que se estabeleçam em Gésen. E se conheceis entre eles, entre vocês, e se entre vocês há algum com experiência de trabalho, eu empregarei vocês em meu rebanho. Ah, que legal. Providência divina. Ainda veio com o trabalho, com o emprego, digamos assim. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: teu pai e teus irmãos vieram ver-te. A terra do Egito está à tua disposição. Instala teu pai e teus irmãos na melhor terra do Egito. José fez vir seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Maravilha. O faraó perguntou a Jacó: quantos anos tens? Jacó respondeu ao faraó: 130 foram os anos de minhas andanças. Poucos e maus foram os anos de minha vida, e não chegam aos anos de meus pais, nem ao tempo de suas andanças. Que humildade na resposta! Por isso que foram abençoadas de cara. Boa educação e humildade abrem portas. Jacó abençoou o faraó e saiu de sua presença. Jacó abençoou o faraó e saiu muito grato da presença dele. José instalou seu pai e seus irmãos. Ele lhes deu propriedades no Egito, no melhor do país, na região de Ramsés, conforme o faraó havia mandado. E deu pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a família de seu pai, incluindo as crianças. Que legal, que recepção e que bênçãos concedidas e adquiridas já na recepção. Recepção do patriarca Jacó na terra do Egito. E quem fez a recepção foi o próprio faraó. Oh, que bênção, que legal. O próprio faraó sendo o anfitrião de Jacó. É a terra do Egito recepcionando a terra prometida. Que bonito. E avancemos para um outro tópico do capítulo, política de José.